Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse tema eu quero falar sobre um assunto bem polêmico, a disforia de gênero em crianças. Segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, a disforia de gênero em crianças é definido como a incongruência entre o gênero experimentado ou expresso, que é o que a pessoa se identifica, e o gênero designado, relativo ao seu sexo biológico, e com isso ao desejo de pertencer ao outro gênero ou algum gênero alternativo, diferente do designado. O manual faz distinção entre as características nos meninos e nas meninas. Vamos começar pelas características nos meninos, em que há forte desejo pelo cross-dressing, associado ao travestismo, na ação ou no comportamento, que é o ato de usar roupas não associadas ao sexo biológico. Exemplo disso, a preferência por roupas femininas, com forte rejeição por jogos e brinquedos tipicamente masculinos e evitação às brincadeiras com características agressivas e competitivas, normalmente associados aos meninos. Vamos para as características nas meninas, em que há preferência por roupas típicas masculinas e resistência a brincadeiras, jogos e atividades de viés feminino. Outras características em ambos os sexos é a forte preferência por papéis transgêneros em brincadeiras faz de conta e fantasias, com grande desaprovação com a própria anatomia sexual, com intenso desejo por características sexuais primárias e ou secundárias compatíveis com o gênero experimentado, que é aquele que a pessoa se identifica. Em resumo, características sexuais primárias é a genitália masculina e feminina, aquilo que se observa no nascimento da criança. E as características sexuais secundárias são aquelas observadas quanto ao desenvolvimento do corpo em homens e mulheres, principalmente na puberdade, quando essas características são mais definidas. Algumas crianças apresentam a disforia ainda no começo da infância, sendo imprescindível o acompanhamento de profissionais e apoio familiar. O tratamento inicial normalmente ocorre com especialistas, médicos, psiquiatras e psicólogos para entender sobre a perspectiva da criança e suas motivações e dúvidas sobre o tema. Porém, são muitas opiniões contrárias sobre o tema, já que muitos acreditam que uma criança com disforia de gênero já nasce trans. Porém, aqueles que estudam o tema discordam, alegando que não há nenhuma evidência científica na biologia ou psicologia que comprove isso e que não existe nenhum marcador genético na sexualidade que corrobore para essa ideia. Alguns grupos ligados à ideologia de gênero, feminismo e comunidades LGBTQIA+, defendem, por exemplo, a autonomia da criança quanto a decidir sobre seu próprio corpo em relação aos tratamentos alternativos, como a terapia hormonal e bloqueadores da puberdade. O tratamento hormonal serve como um bloqueador para frear a puberdade, o que significa evitar que mudanças naturais significativas ocorram no corpo, como o crescimento de pelos, o desenvolvimento das mamas nas mulheres, mudanças na voz e etc. Já os supressores da puberdade são usados em alguns países em crianças que apresentam puberdade precoce,
mas em crianças transgêneros ainda é alvo de discussão e crítica. Muitas críticas ocorrem através de uma cultura permissiva que naturaliza e normaliza padrões sociais ideológicos construídos, tornando a criança e o adolescente mais suscetíveis. Muitos especialistas médicos afirmam que não há embasamento científico na medicina para tal procedimento, já que a terapia hormonal é uma área de estudo muito recente e que levanta muito debate por ser invasivo e pelos efeitos colaterais ao longo da vida. A American College of Pediatricians dos Estados Unidos emitiu um comunicado através da presidente da associação, a doutora Michelle Cretella, que teceu críticas quanto a esses procedimentos. Em nota, ela declarou ser um abuso infantil fazer crianças acreditarem ser normal e saudável os procedimentos para troca de sexo. O documento descreve a falta de evidências científicas sólidas para esses tratamentos invasivos, cujos efeitos colaterais a longo prazo ainda são desconhecidos. Ela descreve a existência de uma ideologia de gênero em detrimento da ciência médica sobre o entendimento da disforia de gênero. Ela alegou ainda que grupos ideológicos têm se apropriado de temas sociais controversos, trazendo concepções errôneas e introduzindo-as em áreas do conhecimento científico, como a medicina e a biologia, como se fosse uma verdade inquestionável. Eu quero abrir um parênteses aqui e explicar para vocês que a palavra gênero não é um termo antigo e não é consenso na ciência, apesar de ser usado na psicologia e principalmente na sociologia. Para você ter uma ideia, as feministas usavam esse conceito no final dos anos de 1960 e década de 1970 para se referir ao sexo social, com raízes em estereótipos sexuais, sendo elas responsáveis pelo uso e popularização do termo. Simone Beauvoir, que foi uma feminista francesa, exemplificou bem isso ao dizer: "Não se nasce mulher, torna-se mulher", como uma construção social e não um fator biológico determinante. Porém, a biologia e a medicina reconhecem o sexo como binário, XX e XY, masculino e feminino, com raras exceções em desordens do desenvolvimento sexual que não são classificados como o terceiro sexo. Portanto, a medicina não reconhece um gene trans para corroborar concepção de gênero, e sim uma forma de comportamento, por exemplo. Assim, identidade de gênero, orientação sexual e fluidez do gênero estão dentro de outra área. São conceitos sociológicos ligados ao comportamento, porém distintos do fator científico biológico. Mas, voltando ao tema, o comunicado da American College acrescenta ainda que entre 80% a 95% das crianças e adolescentes com disforia de gênero até o final da adolescência aceitam e retornam ao seu sexo biológico, pois é nessa fase que os hormônios sexuais estão em seu ápice ou se preparando para a fase adulta, nessa readequação. A matéria faz uma alerta para altas taxas no índice de depressão e suicídio para indivíduos que passaram por transições hormonais e mudanças de sexo, pois muitos ainda apresentavam dúvidas e questionamento sobre sua nova identidade, e que os indivíduos que passaram pela cirurgia sexual apresentavam maior risco de mortalidade, comportamento suicida e morbidez psiquiátrica, em um nível consideravelmente mais elevado que a população em geral, o que demonstra que a cirurgia não trouxe um nível de saúde compatível ao tentar adequar o gênero percebido. Especialistas discutem que o diagnóstico não pode se basear somente pelo
comportamento expresso da criança, e sim pelas incertezas e dúvidas que ela tem sobre a mente, sobre o seu próprio corpo, sobre a vida, etc. Já que o desenvolvimento do cérebro e estrutura psíquica dessa criança ainda está em processo de formação. E que o bloqueio hormonal pode impedir a criança de se reconciliar com seu sexo biológico, além de possíveis efeitos nocivos à saúde, já que estudos sobre tratamento com hormônios sexuais em crianças são escassos e inconclusivos. Para você ter uma ideia, a matéria continua. O número de clínicas que oferecem esse tipo de programa em terapia hormonal para crianças vem aumentando vertiginosamente nos Estados Unidos devido à demanda e procura pelo serviço, principalmente pelas mães das crianças, porém sem comprovação definitiva, segundo a medicina baseado em evidências, o que significa que quanto maior a facilidade e oferta pelo serviço, mais propenso e fácil será a procura, pois em decorrência do sofrimento psíquico da criança, muitas mães tendem a buscar por uma solução mais rápida do alívio dessa dor, sem pensar muitas vezes nas possíveis consequências que muitas vezes não é evidenciado pelo profissional. A matéria ressalta ainda um problema quanto à procura por especialistas, principalmente por psicólogos, já que o profissional não pode, por pressão política e social, questionar quais as convicções da criança ou adolescente quanto a se identificar como uma pessoa transgênero, podendo ser atuado na terapia de conversão. E isso é bem contraditório, já que na psicologia, qualquer demanda, transtorno ou caso de disforia de gênero, muitos fatores podem corroborar, como reforço social, dinâmica familiar, traumas, abusos, convenções sociais, influência midiática, redes sociais, etc. Agora, o que se tem consenso é que a criança com esse problema necessita de intervenção médica, acompanhamento social, psicoterapia e apoio familiar. E o tratamento em geral estende-se até a fase adulta, que é quando há mais maturidade cognitiva para entender e decidir sobre questões ligadas à disforia de gênero. E se você quiser conferir esse estudo na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida, procure sempre por orientação de especialistas, médicos e psicólogos. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo tema. Fiquem com Deus, tchau!